Olá, a conversa de peso de hoje recebe um profissional que respira inovação, conecta pessoas e ideias e transforma negócios e cidades com propósito e criatividade. Natural de Porto Alegre, filho do seu Flaviano e da dona Tânia, é publicitário, mestre em desenvolvimento de negócios e inovação, com MBA em gestão de pessoas, estratégias e negócios. Pai da Antonella, é fundador da F2 Conexões Mais Inovação, empresa com presença em 26 estados e no Distrito Federal, que atua com consultoria, mentoria e projetos estratégicos para empresas e governos. Desde 2003, dedica-se a fomentar a inovação, o empreendedorismo e a transformação digital em diferentes setores. Construiu uma trajetória que o posiciona entre os principais nomes do ecossistema de inovação do Brasil, co-idealizador do Sapiranga Summit, evento que se tornou a maior referência regional de inovação, é criador de metodologias conhecidas, tais como o Programa 5, que qualifica startups em 5 eixos: empreendedorismo, tecnologia, gestão, capital e mercado; o InovaTrad, voltado à transformação de empresas tradicionais; o InovaMoon, que estimula a criação de ecossistemas de inovação em municípios; e o Qualifique, voltado ao desenvolvimento prático de competências e habilidades profissionais. Entre os cases que marcam sua trajetória estão a implantação do ecossistema de inovação de Sapiranga e de Uruguaiana, o Programa de Inovação Aberta da Polícia Federal, o Programa de Inovação da Secretaria de Transformação Digital do Estado do Rio de Janeiro. De estilo de vida conectado e curioso, gosta de viajar, conhecer ambientes de inovação em diferentes estados e países, estudar e passar tempo com a filha. Inovador, criativo e conectado, é um exemplo de quem transforma conhecimento em movimento e futuro em realidade. Hoje recebemos para uma conversa de peso Flaviano Gastão Júnior. Muito bem-vindo, Flaviano, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Com essa abertura eu já ganhei meu dia, né? Então, obrigado pelas palavras. É sempre bom aproveitar momentos como esse, né? De compartilhar, conversar, trocar, né? Informações. Espero que eu possa te dar alguma coisa que nós vamos trocar aqui, né? Com certeza. Eu sei que tu tem muito para nos dar. Não, com certeza a gente vai ter uma oportunidade de conversar bastante aqui e fazer uma troca muito generosa para quem está nos assistindo sobre inovação, empreendedorismo, transformação digital que as pessoas e as empresas e também as cidades, né, estão precisando passar e já estão passando, na verdade, né? E vai ser um papo muito gostoso aqui. Um antigo pensador brasileiro diria assim: enquanto Londres são 18 horas, no Brasil é 1850. A gente está conseguindo acompanhar a velocidade do mundo ou tem muito mais gente atrás do que na frente, hein, Flaviano? Excelente provocação, né, Rodrigo? Sabe que o Brasil é um país que as pessoas são muito criativas, né? Até a Dell fez uma pesquisa em 2023 com os principais líderes de 6.600 empresas de tecnologia, que são empresas que já estão com um propósito de inovação mais presente, né? E o Brasil, além de criativo, é muito otimista. E nessa pesquisa, 83% dos entrevistados disseram que a sua empresa era inovadora. Na prática, apenas 5% das empresas, de fato, são inovadoras das pessoas que participaram dessa entrevista. Então, a gente percebe que se tem um caminho muito grande a ser percorrido ainda, mas outro dado importante dessa pesquisa é que 42% dessas empresas já começaram um movimento de inserção da inovação no seu dia a dia. Boa. Então a gente não está estagnado, não está parado, mas assim, precisa muito ainda de avanço para que a gente esteja entre as principais lideranças. E, obviamente, né, precisa de recurso também, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de inovação no poder público. Então, mas nós estamos no caminho. O Brasil tem muita criatividade e a criatividade e inovação andam lado a lado, de mãos dadas, né? E a gente precisa usar essa habilidade do brasileiro em favor desse desenvolvimento e da inserção da inovação, seja nas empresas, nas cidades ou até mesmo no CPF, né? Quando tu sacou
e organizou inovação como algo de vida, assim, de propósito, de negócio, de business também, de forma organizada, né? Porque talvez a inovação tenha feito Claro. parte da vida da gente sempre, mas de forma organizada e com propósito, por querer, né? Sim, sim. Legal. Bom, a minha trajetória na inovação começou em 2003, né? Eu tive Praticamente um dinossauro, quase um então, com todo dinossauro. carinho, tá, Flaviano? Eu brinco, né, Rodrigo, que a gente, quando eu entrei no setor, a gente não chamava as startups de startups ainda na época. E eu iniciei essa trajetória lá em 2003, então, no SEI, no Centro de Empreendimentos e Informática da URGS. Eu, depois de formado na faculdade, fiz uma bolsa, fui bolsista dentro dessa incubadora, atendendo as empresas incubadas, que eram as startups, né? Empresas de base tecnológica, que estavam dentro da informática da URGS, um capital humano de primeira, muita gente boa, mas com aquele perfil técnico, né? Que faltava um pouquinho da visão de mercado, e eu estava lá para ajudar. Não se falava em gestão naquele momento, né? Muito pouco, né? Até se falava, mas assim, não era parecia um coisa para grandes empresas. Exatamente, parecia só algo para empresa grande, né? E aí o meu papel era de apoiar essas empresas, essas que hoje a gente chama das startups, né? Nessa organização, né? Nessa percepção de mercado, na questão de gestão, de aplicação de boas práticas de gestão nas organizações, porque a startup, eu brinco, né? As empresas inovadoras no seu início, principalmente com esse perfil, o diretor, né, o CEO, é o mesmo cara que limpa o banheiro e que faz o cafezinho. Então CEO, founder e cleaner. E cleaner, isso aí. Então, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Porque elas começam de forma muito enxuta, até para que o seu custo operacional seja baixo, porque a maioria absoluta das empresas, elas começam com capital humano próprio, não tem nem funcionário, muitas delas. Então, elas têm uma estrutura enxuta. E lá atrás, então, eu tive esse primeiro contato e puxa, eu brinco, né, Rodrigo? Quem prova da inovação é que nem a cachaça, o cara viciou, né? Então, de lá para cá, eu comecei a minha trajetória na área de inovação. Depois, em paralelo a isso, por um período, eu tive lojas em shopping, só que daí, assim, o comércio, principalmente em shopping, te consome ao extremo, né? E eu queria ver a minha filha crescer, tinha essa preocupação, né, de estar com a família, e aí eu refletindo, não, peraí, eu preciso desacelerar porque eu quero acompanhar o crescimento da minha filha. E aí eu me dediquei a 100% a F2, né, porque a F2 continuava operando, só que, obviamente, o shopping me demandava muito, era mais de uma loja, então eu ficava transitando entre uma e outra. A jornada diária é muito grande, né? E de segunda a segunda, das 10 às 22, né? Então, isso estava me consumindo bastante. Obviamente, eu consegui atender alguns projetos relevantes em paralelo, mas aí chegou um momento que eu, não, preciso retomar, assim, a minha vida de organização de tempo, e aí me dediquei 100% a F2, obviamente sempre com projetos em paralelo, porque eu acredito demais no poder do empreendedorismo, né? Eu super incentivo as pessoas a empreender, só que eu sempre digo assim, quer empreender, empreenda com organização, né? Porque estuda o mercado que tu quer participar, converse com o teu potencial cliente para ver se aquilo faz sentido, que é muito que as startups fazem, né? Eles validam primeiro suas ideias para entender se de fato aquilo ali é legal só para ele ou se é legal para o mercado, né? Então, e eu realizei isso, né? Hoje a F2 tem soluções aí que foram feitas sob medidas para o mercado, atendendo uma demanda de dor, né? Uma demanda de necessidade de mercado. As empresas tradicionais, elas estão percebendo a necessidade de inovar
e não sabem como, né? Então a F2 entra com a consultoria para apoiar nessa estruturação e muita gente está relacionando a inovação, a tecnologia, né, Rodrigo? A tecnologia também é inovação, mas é só um dos meios, né? O principal ativo da inovação são as pessoas. São as pessoas que vão inovar, são as pessoas que vão utilizar a IA, mantendo a essência humana porque a gente não pode virar uma empresa. A empresa pode ser 100% digital, mas ela tem que ter um lado humano, né? Ela tem que ser uma empresa humanizada para que, de fato, entregue valor para o mercado, né? A gente está passando por uma transformação agora que a Gen Z, né, a geração Z está chegando muito forte. Eles são, até 2027, eles serão os principais consumidores do mercado e as empresas não estão preparadas para conversar com eles, muito menos vender para eles, né? A não ser aquela empresa que seja fundada, que tem um Gen Z no seu time, esses já entenderam como conduzir isso, né? Mas a empresa tradicional não sabe ainda como fazer isso. Então a gente entra com o nosso expertise, né, da F2 para apoiar. Nessa de não saber muito bem como fazer, a vida não vem com manual de instrução, e quando a gente descobre as respostas mudam as perguntas. Eu inventei agora essas duas frases aí, pode usá-las para ti. Cara, a gente ouve desde sempre, assim, Xerox, não sei o quê, a empresa tal teve grande... A IBM se reinventou da Monstra para algo diferente. A gente ouve da Olivetti, que fechou as portas, podemos usar, assim, inúmeros exemplos de empresas que estavam à frente do seu tempo, do seu mundo, e que ficaram no meio do caminho por não conseguirem se reinventar. Mas também vejo uma obsessão gigante de descobrir qual é o negócio que vai matar o teu negócio hoje, para correr na frente. Em que pese acreditar que se justifique essa preocupação, ou essa ocupação em pensar sobre isso, existe um desespero que eu não sei se não é desmedido, né, Flaviano? Como lida com a ansiedade das empresas que não estão dentro desse universo e que têm medo, porque são paquidermes, né? São paquidérmicas, com dificuldade de se mobilizar, de se movimentar, uma velocidade um pouco maior, hein? Excelente pergunta. Bom, vamos lá, né? O que o mercado está mostrando hoje, tá, Rodrigo? As empresas que estão inovando, algumas são visionárias, né? Porque realmente estão à frente das demais. Essas estão com o futuro praticamente seguro, né? A gente não tem a certeza do amanhã, mas assim, são pessoas, empresários e empresas, gestores que estão olhando à frente, e aquela que vai necessitar inovar pela dor, né? Só que quando a gente inova pela dor, nem sempre a gente tem tempo de reação, né? Quando se percebe a necessidade, às vezes não dá tempo de reagir. Tu é engolido pelo mercado. Então, vários empreendedores, empresários estão se dando conta da necessidade de inovar, de agir diferente. E eu falo em algumas palestras que eu faço que por muito tempo a gente buscou as melhores respostas, a gente valorizava as melhores respostas, né? E hoje é uma tendência global que a gente tem as melhores perguntas, né? Como é que eu vou fazer para vender para esse cara amanhã? Como é que eu vou fazer para continuar sendo uma empresa atraente no mercado? E as pessoas não estão preparadas para ser questionadores, né? E isso é um perfil dentro da inovação, se fala muito em termos em inglês, né? O mindset inovador, assim. Mas a pessoa que tem essa mentalidade inovadora, ele é um cara questionador, ele é um cara que é um inquieto, que sempre quer saber o porquê, né? Tem até um dos livros que a gente sempre fala, que trabalha muito essa questão de provocação, é saber os porquês, né? O porquê daquilo, o porquê dessa ação, o porquê desse comportamento, e as pessoas não estão
dando tempo. O nosso dia está tão corrido que elas não estão dando um tempo de usar talvez o órgão mais potente do nosso corpo, né, que é a mente. Está trabalhando muito com o braço e está trabalhando pouco com a cabeça, né? Então, assim, precisamos dedicar mais tempo à estratégia. E como faz isso quando tu está absorto pelo teu corre do dia, né? Às vezes com uma estrutura gigante e lenta, às vezes com uma estrutura muito pequena e aonde a pessoa que deveria estar no tático ou no estratégico está muito conectado com o operacional. Que tipo de dica tu dá para a pessoa começar a olhar para isso, começar a caminhar, começar a frequentar ambientes de inovação, porque também tem muita coisa no mercado e nem tudo se salva, né? Com certeza. O que eu tenho dito, né, Rodrigo, pro empresário, para qualquer pessoa, na verdade, né, que quer ter um perfil, um comportamento inovador e que quer se diferenciar por meio da inovação, é que transite em ambientes de inovação, em eventos de inovação. A gente tem diversos eventos de inovação no Rio Grande do Sul. A gente não precisa nem sair do estado ou do país para participar de grandes eventos. A gente tem em Porto Alegre o South Summit, que é uma marca espanhola, é um evento muito grande. Na edição deste ano foram 24 mil pessoas que passaram, Gramado Summit, que passaram esse ano 21 mil pessoas, Sapiranga Summit, que esse ano passaram 19 mil pessoas durante os 3 dias de eventos. Evidentemente, cada evento tem um perfil, né? O de Sapiranga, o Sapiranga Summit, a gente tem o compromisso, é um evento fomentado pela prefeitura. A prefeita Karina é uma visionária, é uma mulher incrível que realmente acredita na inovação. E ela fala, né, Rodrigo? Flaviano, inovação não me dá voto, mas eu quero deixar um legado para minha cidade, que eu consiga não mudar a matriz econômica, né, mas diversificar a matriz econômica da cidade, porque a gente sabe da importância disso, principalmente quando passa por uma crise, né? E o setor calçadista é uma montanha-russa, né? Sempre. Hora bem, hora mal, e com essa visão da prefeita, o evento proporciona acesso a conteúdo de primeira por R$30, né? Esse ano a gente teve Hortência, teve Caíto Maia, pessoas de peso compartilhando suas experiências e vivências da inovação com um preço simbólico, R$10 por dia. É exagero, né, dizer que é realmente o terceiro maior evento mais importante de inovação do Rio Grande do Sul. Com certeza, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu até acho que Gramado está em primeiro lugar. A gente fala muito do South Summit, que é uma grande grife, mas muita questão política envolvida e tal, né? Aquela coisa de palco para fazer selfie, fotos e tal. E eu vejo em Gramado a coisa rolando de verdade, assim, muito forte, muito intenso, muito verdadeiro, negócios acontecendo, efervescência, assim. E acho que Sapiranga está ali, com certeza, no mínimo no terceiro lugar, se não é o segundo. Eu tenho um desafio, né? Como a F2 é uma das realizadoras do evento, né? Uma das inventoras do evento, né? E algo que nasceu com uma proporção, né? Na época era o secretário José, e ele falou: Flaviano, a gente vai fazer um evento de inovação, faremos juntos, e a gente quer começar um evento. Daí eu brinquei, mas qual é o tamanho do cheque, né? Porque uma coisa é tu trabalhar com R$1 e outra coisa é tu trabalhar com 10, né? Daí ele falou, não sei, dá teus pulos aí. E daí a gente já fez uma primeira edição legal, a segunda edição cresceu. Primeira edição, 3.500 pessoas, a segunda edição, 7.500, e a terceira edição não teve no período das enchentes, né? E esse ano a gente tinha uma expectativa de 10 mil pessoas passarem pelo evento, e nós erramos longe essa nossa meta. Foram quase 20 mil, então a gente quase que dobrou, né? E eu falei para a turma de Sapiranga, eu falei,
Pô, que problemão bom que a gente arranjou, né? Mas assim... A régua tá lá em cima. A régua tá lá em cima. E a prefeita Karina fala, ó, Flaviana, agora te vira, tu vai ter que fazer, vocês vão ter que fazer o evento ainda maior, né? Então, assim, a nossa expectativa é que 2026 ele seja em um evento que passe de 25 mil pessoas. Não vai chegar aos 50, que nem foi quase o dobro do erro, assim, mas se passar dos 30 mil não vai me surpreender, porque, de fato, a gente está fazendo que a inovação transborde para todas as pessoas. Eu digo que a inovação tem que ser do presidente de uma indústria ao pipoqueiro, né, Rodrigo? Todo mundo consegue inovar no seu negócio. Vamos falar de futuro das cidades e esse monstro de 7 cabeças, inteligência artificial, na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Flaviano Gastão Júnior. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Flaviano Gastão Júnior, o homem da F2, o homem da inovação, né? O homem do Sapiranga Summit, do Fly Hub, com essa gestão inovadora que a gente estava comentando aqui no primeiro bloco, da prefeita Karina Natti. No oferecimento do Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, KSA Serviços Contábeis, seu próximo escritório de contabilidade, Mercator Feiras e Eventos, vem aí, a 0 mais, de 17 a 19 de novembro, DSI, internet de qualidade na DSI e Central de Alarmes. Flaviano, te provocava antes nós irmos para o intervalo sobre o futuro das cidades, né? Futuro das cidades, a inteligência artificial como essa fronteira que nós já ultrapassamos, mas que com a generativa está nos assustando a cada momento, a cada nova esquina, com tudo que a gente está vendo acontecer, tudo que a gente nem sabe que está rolando, mas que está nos deixando um pouco baqueados, assim, porque, claro, a ansiedade nossa sobre o futuro, né? Os pontos de interrogação a gente acredita que venha para nos ajudar, para nos trazer mais paz, mais qualidade de vida, mas gera um estremecimento nosso, né? Tá tranquilo em relação a essa coisa que capota hoje no nosso dia a dia? Vamos lá, né? Em 2 blocos, né? Falando um pouquinho sobre o futuro das cidades e sobre a IA. Vou começar pela IA, né? Bom, vamos lá, né, Rodrigo? A IA é uma realidade presente há muitos anos no nosso dia a dia, só que muitas vezes a gente não percebia. Com o ChatGPT, a coisa foi difundida e chegou no cotidiano de praticamente todo cidadão que usa um telefone, né? Então, ela está cada vez mais presente e sim, ela vai fazer, já está fazendo, né, com que as pessoas, as empresas, as organizações passem por uma transformação. E toda mudança gera um desconforto, né? Eu brinco, né? Lá atrás nós tínhamos nas grandes empresas um profissional que era o colador de selo, né? Hoje nem selo se usa mais, então e tá tudo certo. Obviamente que alguns postos de trabalho possivelmente deixarão de existir, porque
Talvez para alguns setores a IA vai ser mais eficiente, mas uma coisa que a gente nunca vai perder, e a IA nunca vai conseguir fazer, ao menos na minha visão, né, é a essência humana, né? A essência, né, aquela coisa de alma, só nós temos. A IA não vai conseguir alcançar. Ela pode fazer uma simulação, alguma coisa, mas não vai ter isso, né? Então, as pessoas têm que se desarmar, entender da necessidade do uso da IA e colocar em prática no seu dia a dia o que pode ser feito com o uso dessas ferramentas. A gente tem IA para tudo que é área, melhoria de processo, gravação de conteúdo, de planejamento, enfim. Temos que usar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para facilitar o nosso trabalho, mas sem perder a essência, né? E falando um pouquinho sobre o futuro das cidades, o que eu tenho percebido, né? As principais cidades que estão se destacando, né? Vamos pegar no Rio Grande do Sul, no Brasil, estão inserindo a inovação no seu dia a dia. A gente tem Porto Alegre, Pacto Alegre, um movimento que fomenta a inovação. Nós temos em Sapiranga o Inova Sapiranga, que conecta os principais atores aqui, né? O Sicredi é um dos patrocinadores do programa. O Sicredi está junto também no Inova Sapiranga, junto com instituições de ensino, Fevale, a Prefeitura, Senai, enfim, são diversos atores e a gente precisa entender que cidade do futuro trabalha em parceria, né? Não dá mais para deixar só para o ente público, né? Só para a gestão pública cuidar da cidade. É importante que a gente integre governo, empresas, universidades e instituições de ensino e sociedade civil organizada. Então, quando a gente consegue caminhar com esses 4 atores, né, que é a quádrupla hélice da inovação, de mãos dadas, com o mesmo propósito, né, olhando para frente, com aquela visão de futuro, pensando na prosperidade da cidade, é mais fácil de nós inserirmos em inovação, criarmos trabalhos de formas colaborativas e caminhar junto com o desenvolvimento. É difícil ter essa turma toda junta, reunida numa sala, olhando para o mesmo lugar, né, Flaviano? Dá trabalho, mas não é difícil. Quando a gente consegue mostrar valor nesse trabalho... A gente está falando do case de Sapiranga, que é, na minha visão, assim, e tu tens com certeza uma visão muito mais larga do que a minha, um case muito único, muito especial e muito calcado na liderança de uma pessoa, o que faz toda a diferença para mobilizar esse ser, né? Que estamos falando evidentemente do poder público, né? A figura da prefeita, do seu grupo de trabalho, enfim. Mas aí tu tem a coisa privada trabalhando junto, a universidade, seja a Fevale, seja o IFSU, seja as escolas, né? A academia de maneira geral pensante e realizando junto. E talvez os braços da cidade, né? As forças civis, ali, as instituições e tal. Mas é difícil a gente enxergar modelos que funcionem com tanta destreza, com tanta eficiência quanto ele. Pelo menos na minha visão de mundo, assim, né? E gostaria que isso estivesse presente em cada cidade, em cada estado, em cada país desse mundo. Tu tens... bons exemplos para dizer, ó, essa quádruplice hélice, quíntupla hélice está funcionando legal, está rodando legal. Hein? A gente tem diversos, pegar aqui falando de Brasil, né, diversas cidades que o movimento funciona muito bem. Pegar no Paraná, Foz do Iguaçu é uma cidade que trabalha com a integração entre a quádrupla hélice muito bem. Sapiranga é um case de sucesso absoluto, para mim talvez seja o principal do estado hoje. Só tem um fator que pode liquidar um ecossistema de inovação que já está implantado ou que está em implantação, é a vaidade.
né? Então. A vaidade... E é sempre gente ao redor da mesa, né? Exatamente. E vamos lá, né, Rodrigo? Eu digo assim, tem o ecossistema de inovação e o egossistema de inovação. Quando a gente consegue administrar a vaidade, porque sempre vai haver vaidade, claro. mas quando a gente consegue administrar a vaidade e todo mundo consegue olhar para frente, né, com essa visão de futuro, com o mesmo propósito de desenvolvimento, aí a coisa funciona bem, todo mundo tem o seu brilho, todo mundo tem o seu protagonismo e tem espaço para todo mundo em um ecossistema de inovação, né? Eu costumo dizer assim que não tem um dono um ecossistema de inovação, é um movimento das cidades, do estado, enfim, de Quanto regiões. menos donos, mais expoentes nós tivermos, mais forte ele será. Com certeza. Quanto mais atores a gente tiver participando ativamente de um ecossistema de inovação, teremos menos donos, né? Mais atores participando, mas, na verdade, todo mundo é dono, né? Claro. A cidade que está utilizando a metodologia tem o maior ganho. Tu diz que tem prazer em conhecer ecossistemas de inovação, espaços de inovação mundo afora, né? Quem é que a gente não vê no mapa, assim, mandando bem pra caramba aí? A gente tem várias potências, né? Se fala muito do Vale do Silício, que é uma potência absoluta, talvez a principal, mas dentro nos Estados Unidos mesmo tem Boston, que é uma potência, tem São Francisco, de uma forma geral, Austin é outra potência, daí a gente saindo, China é algo absoluto, se diz, né, que a China tem mais de 500 mil startups. Obviamente, a gente está falando de uma população gigantesca, né? Mas é um número extremamente relevante. Nós temos ainda Portugal se destacando bastante. A Espanha tem um movimento muito legal em Barcelona também. Enfim, a gente tem vários países que são inspiração, mas eu costumo dizer assim, né, Rodrigo, não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tu nunca vai ter um Vale do Silício no Brasil, né? O que é o Vale do Silício só funciona para... também, né? Exato, porque Florianópolis tem Conheço Sapiens, maravilhoso, um case de sucesso absoluto, mas o que funciona em Floripa é para Floripa, né? Então, o que funciona em Porto Alegre é para Porto Alegre. O que funciona em Sapiranga foi desenhado para Sapiranga. Que cidade inteligente tu viu que te diz, pô, que bacana se o mundo for assim, em seguidinha. Tu sabe que assim, ó, eu gosto muito, eu viajo bastante, né, para fora, assim, mas eu gosto de trazer os cases nacionais. Boa. Foz do Iguaçu é uma cidade que tem uma vocação muito legal, eles têm um bairro inteligente lá, que tu pode fazer, inclusive, projetos pilotos. Tu é uma startup ou tu é uma empresa de tecnologia, tu faz um termo de cooperação com a prefeitura e tu testa aquela tua tecnologia. Tem lá uma câmera que fica monitorando as imagens, o comportamento humano, para ver se o Rodrigo, se o Flaviano são uma ameaça para a sociedade. Pode fazer um teste, né? E a gente fala que é um sandbox, um teste num ambiente controlado. Dando certo, tu expande para o restante da cidade, tu pode fazer negócio com outros municípios, enfim. Tem muita coisa boa acontecendo também no Brasil. Adorei conversar contigo, sempre muito bom, um overview fantástico, assim, e aproveitei bastante para a gente poder ter uma noção de várias coisas diferentes também. Obrigado, Flaviano. Muito obrigado, até uma próxima. Flaviano Gastão Júnior, homem da F2, homem da inovação aqui no Sapiranga Summit, também dos idealizadores e responsáveis por esse estrondoso sucesso. Parabéns, prefeita Karina, toda essa equipe, por esse trabalho de vanguarda que dá muito orgulho para toda a nossa região. No oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, KSA Serviços Contábeis, Mercado Feiras e Eventos, DSI, Internet e Central de Alarmes, um convite a ti. Continue com a programação da nossa Vale TV.